Vamos nessa, meus amigos. Chegamos em nossa quinta questão da lista de transmissão 2018.1 e nessa quinta questão nós vamos analisar aqui os temas liberdade provisória e fiança. A quinta questão, a banca foi o Tribunal de Justiça do Paraná, o ano 2012. Vamos ver aqui o que essa questão exige, o que a questão vai exigir do nosso conhecimento. Vamos analisar as proposições. Tamo junto? Vamos nessa. O enunciado da questão, primeiramente, nos diz o seguinte: acerca da fiança e da liberdade provisória, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Letra A, assertiva A. A fiança poderá ser dispensada se assim recomendar a situação econômica do preso, observados os critérios legais. Está falando aqui, pessoal, na dispensa da fiança, no caso do sujeito pobre, na situação de pobreza, como a doutrina coloca. Perfeitamente possível. É o que nos diz o artigo 325 do Código de Processo Penal, parágrafo 1º do 325, que remete até o artigo 350 do Código de Processo Penal também. Entendam aqui essa questão. O que o artigo 325 nos diz? O parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal. Então veja, a questão está correta. Se a situação econômica do preso demonstrar aí a pobreza, o juiz pode dispensar a fiança. Eu quero trazer uma polêmica para vocês, um ponto ainda não tão discutido na doutrina, mas para a gente ter maturidade do debate, porventura pode cair aí, não na primeira fase, mas talvez numa segunda fase, numa fase dissertativa. Quando nós vamos analisar a redação do artigo 350 do CPP, fala o seguinte: nos casos em que couber fiança, o juiz, então veja, está aqui, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá lhe conceder liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes do artigo 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Então o artigo 350 nos diz que quem vai proceder dessa maneira, conceder a liberdade provisória, é o juiz. Então, é tranquilo na doutrina vocês encontrarem que o delegado não pode dispensar a fiança na situação de pobreza. Nós sabemos que, nos crimes que a pena máxima não ultrapassar 4 anos, o delegado de polícia, durante o flagrante, ele pode arbitrar a fiança. Então, veja, o crime não ultrapassa a pena máxima 4 anos, o juiz pode arbitrar a fiança, o sujeito paga a fiança e vai responder o inquérito, o processo em liberdade. A dúvida é, para a gente encaixar aqui o debate na questão, se o sujeito for pobre, se o sujeito não tiver condições de pagar a fiança, o delegado de polícia pode dispensar a fiança na situação de pobreza? Galera, cuidado com isso. Pela literalidade do código, não. Pela literalidade do código, nós temos aqui que o juiz que deve, nos casos em que couber fiança, conceder a liberdade provisória. E é esse dispositivo que é remetido lá no artigo 325, que eu quero que vocês olhem, parágrafo 1º, quando fala que a situação econômica do réu pode fazer dispensar a fiança. Agora é o seguinte, se nós fizermos uma análise sistemática do CPP, inclusive porque a alteração no código que permite ao delegado arbitrar a fiança nos crimes com pena máxima não superior a 4 anos, é posterior a esse 350, então uma interpretação sistemática ela nos permite sim construir o entendimento de que o delegado de polícia pode dispensar a fiança no caso de pobreza, desde que a pena máxima não ultrapasse 4 anos. Cuidado com isso, isso não é literal. Se a questão pedir a literalidade da lei, vocês vão marcar que somente o juiz pode liberar a fiança, dispensar a fiança. Mas em uma questão dissertativa, principalmente para o cargo de delegado ou para a Polícia Civil, eu convido vocês a aprofundar sobre o tema. Tranquilo? Então, nossa assertiva A está correta, justamente porque a fiança pode sim ser dispensada no caso de pobreza, lembrando que, pela literalidade da lei, quem pode fazer isso é o juiz. Beleza? Vamos analisar então as demais assertivas, sabendo que já estão erradas, né? Porque a é a correta, mas vamos ver o que tem de equivocado aqui. Assertiva B. A liberdade provisória, conforme a atual sistemática do CPP,
será concedida sempre com fiança. Completamente errado, meus amigos. Galera, nós sabemos que existem outras medidas cautelares diversas da prisão, lá no artigo 319, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, enfim, outras medidas cautelares diversas da prisão que pode ser concedida pelo juiz. Nessas medidas cautelares eu tenho a fiança também, mas a fiança apenas como uma das medidas cautelares diversas da prisão. Então veja, a liberdade provisória ela pode ser concedida sozinha, sem outra medida cautelar, ela pode ser isolada ou ela pode ser acumulada com outra medida cautelar, inclusive a fiança, ou o monitoramento eletrônico, ou o afastamento do sujeito do lar, enfim, ou a proibição do sujeito não ser afastado da comarca. O artigo 319 nos traz aí um rol de medidas cautelares diversas da prisão. A fiança é apenas uma dessas medidas. O artigo 319 traz outras medidas que o juiz pode cumular ou não com a liberdade provisória. Só lembrando, como nós analisamos na questão anterior, a situação de pobreza do sujeito, o juiz pode, de acordo com o artigo 325, parágrafo 1º, dispensar o sujeito de fiança. Então o sujeito vai ter a liberdade provisória sem nenhuma outra medida cautelar, porque ele foi dispensado da fiança. E nós temos também aqui no artigo 310, parágrafo único, que quando o crime for cometido aí com alguma cláusula de excludente de ilicitude, quando o sujeito cometer o crime protegido por alguma cláusula excludente da ilicitude, como por exemplo a legítima defesa, também aí a liberdade provisória ela não virá acompanhada de outra medida cautelar. É o que nos diz o artigo 310, parágrafo único. Então a questão assertiva B está errada porque a liberdade provisória, como uma das medidas cautelares, ela pode vir cumulada com fiança, ela pode vir cumulada com outra medida cautelar, porque a fiança é apenas uma dessas medidas, assim como ela pode vir, como nós vimos aqui, a situação de pobreza, a situação de excludente de ilicitude, ela vem isoladamente. Tranquilo? A alternativa B está errada. Alternativa C, galera. A autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração penal punida com detenção ou prisão simples, independentemente da duração da pena. Pessoal, veja que está errado. O artigo 322 do Código de Processo Penal, ele traz sim a possibilidade do delegado de polícia conceder a fiança, do delegado de polícia arbitrar a fiança, lá no instante do flagrante, mas desde que a pena máxima prevista para o crime não ultrapasse 4 anos. Então, se vocês analisarem a redação do 322, apenas nos casos aí onde a pena máxima do crime não ultrapassar 4 anos, que o delegado de polícia vai poder arbitrar a fiança. E a questão nos diz que, independentemente da duração da pena, a autoridade policial poderá conceder fiança. Errado. A autoridade policial poderá conceder fiança se a pena máxima não ultrapassar 4 anos. Se a pena máxima prevista para o crime em abstrato for maior do que 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Aí, se for o caso de um crime afiançável, somente a autoridade judiciária poderá decretar fiança, motivo pelo qual a assertiva C está errada. Vamos lá, galera. A assertiva D. Denomina-se quebra da fiança o não pagamento desta no prazo legal. Pessoal, o não pagamento da fiança no prazo legal, veja, o sujeito foi arbitrada a ele a fiança, ele não paga a fiança, a questão está dizendo que o nome disso é quebra da fiança. Errado. O artigo 341, parágrafo único do CPP, ele diz que se a fiança não for paga no prazo legal, ela é tornada sem efeito. A fiança que não é paga no prazo legal, ela é tornada sem efeito. Quebra de fiança não é isso. A quebra de fiança ela está nos incisos. As hipóteses de quebra de fiança estão aí nos incisos do artigo 341. O não pagamento da fiança no prazo legal torna a fiança sem efeito. Então, se vocês olharem aí o artigo 341, vocês vão ver as hipóteses nos incisos de quebra de fiança, como, por exemplo, o sujeito já pagou a fiança, está em liberdade provisória, é intimado para um ato do processo e não comparece injustificadamente.
Esse aí é um exemplo de quebra de fiança, mas veja que isso não é tornar sem efeito. Ele vai ter a sua fiança aí quebrada. Tornar sem efeito é quando a fiança é arbitrada e o sujeito não paga, então é como se não houvesse fiança. A assertiva D, conforme o artigo 341 do CPP, está errada. Por fim, a nossa assertiva E, que nos diz o seguinte, ou assertiva E, não é isso? A depender do estado em que vocês estejam. A nossa assertiva E, ela nos diz, em se tratando de prisão simples, é cabível a concessão de fiança pela autoridade policial. Galera, vou repetir, tá ok? Porque eu não sei se eu falei prisão civil ou prisão simples e a questão fala prisão civil. Só para a gente confirmar que ficou legal. Em se tratando de prisão civil, lembra da prisão civil? Devedor de alimentos, o sujeito inadimplente com obrigação alimentar, o juiz pode decretar sua prisão. Isso é uma modalidade de prisão civil. Na verdade, a única admitida hoje pelo nosso ordenamento. Então vamos lá. Em se tratando de prisão civil, é cabível a concessão de fiança pela autoridade policial. Galera, prisão civil não cabe fiança. Da prisão civil, no caso aí do devedor de alimentos, do inadimplente da obrigação alimentar, não cabe fiança. Está no artigo 324, inciso 2 do Código de Processo Penal. Além disso, eu acabei de falar, o delegado de polícia ele só poderá decretar fiança ali no instante do flagrante em relação aos crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Esse é o limite que o delegado de polícia, que a autoridade policial tem para arbitrar a fiança. No caso da prisão civil, não cabe fiança em hipótese nenhuma. A prisão civil, o caso do devedor de alimentos, do inadimplente da obrigação alimentar, esse crime, de acordo com a própria redação do artigo 324, inciso 2 do CPP, ele não cabe fiança. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham acertado. Fiquem com Deus e tamo junto.